Vamos lá, vamos começar a nossa aula a partir de agora, falando sobre marketing comparativo, marketing digital 1.0 vezes o marketing digital 2.0. Bom, gente, o que é isso? Certo? Marketing digital, vamos começar a falar do marketing digital tradicional, certo? Marketing digital tradicional. Marketing 1.0, que é o marketing tradicional, certo? O que é marketing tradicional? Rádio, televisão, jornal, panfleto, outdoor, carro de som, tudo que não é da internet, tudo que não envolve a internet, gente, é marketing tradicional, marketing 1.0, tá? E tudo que é digital é o 2.0. Agora a gente vai pontuar, vamos começar a pontuar para vocês os prós e os contras, né, do marketing digital 1.0 e do 2.0, para vocês entenderem um pouquinho. Bom, vamos falar primeiro do marketing tradicional 1.0, né, do marketing tradicional, a rádio e TV. Prós. Por que ele é bom? Certo? Por que o marketing, para que ele é bom? Bom, ele tem um grande alcance local, certo? Por quê? Porque todo lugar tem um rádio local, uma rádio local, tem jornal local, panfleto. Você não vai fazer panfleto para distribuir em São Paulo, mas você vai fazer panfleto para distribuir localmente. Então, também outdoor, enfim, tudo que é. Então, ele tem um grande alcance local, sim, tá? Atinge públicos que não estão no digital, né? Ele consegue aqui, ó, atingir públicos que não estão no digital. Porque ainda existe, tá, gente? Parece que não, mas tem muita gente que ainda não usa a internet como fonte de informação. Pessoas que ainda gostam de assistir televisão, pessoas que ainda gostam de ouvir rádio, pessoas que ainda leem jornal, principalmente em Piraju, que a gente sabe que tem bastante idoso, bastante pessoa da terceira idade, pessoas que não têm uma intimidade com o digital e tem público para isso, sim. E é mais familiar para empresários mais antigos, né? Então, o que acontece, gente? Tem muita empresa tradicional, empresas de 30 anos, 20 anos, 40 anos, que ainda não estão no digital, tá? Recentemente, aí, o ano passado, eu tive um caso assim. Teve um cliente que me procurou, eles têm uma empresa aqui em Piraju, que eles já têm 40 anos, né? Uma empresa que começou em Timburi, veio para Piraju, e eles não tinham nada. Sabe o que é nada? Não tinha um Google Meu Negócio, não tinha um Instagram, um Facebook, nada, nada. Sabe o que é nada, nada, nada. E aí a gente montou toda a estrutura para eles. Hoje eles estão no digital, tá bem, tá legal, sabe? Então, eles viram essa necessidade. Na verdade, hoje, né, o filho deles já viu essa necessidade, porque pelo pai estava lá ainda, não estava no digital, estava ainda lá trabalhando no marketing de rádio, de televisão, né? Mais aqui em Piraju, rádio, televisão nem tanto, mas muita rádio, jornal, né? Não estava no digital, simplesmente não estava. E tem que tomar cuidado, gente, porque assim, eu já vi casos, tá? Inclusive aqui em Piraju, tem casos de empresas que foram engolidas por outras empresas tradicionais, tá? Que achavam, né, que estavam assim acima do bem e do mal por ser uma empresa tradicional de tantos anos, não foi para o digital, de repente apareceu uma empresa nova no mesmo segmento, no digital, e acabou, digamos, desbancando a empresa mais antiga. E a empresa não que fale, né? Porque empresas tradicionais assim, elas acabam parando, elas descontinuam o trabalho delas, vendem, vão fazer outra coisa da vida, porque já estão, né? Mas tem casos aqui em Piraju que aconteceu isso. Então, hoje, vocês que são empresários novos, que estão, né, nesse mundo, tem que estar muito atento a isso, porque as coisas mudam muito rápido, né? Bom, vamos falar um pouco de contras, né, do marketing tradicional. Custo, altíssimo custo, né? Por que altíssimo custo? Porque uma propaganda em rádio, vocês sabem que não é barato, tá? Fazer panfleto não é barato. Você vai fazer panfleto, anúncios em jornal, nem sei falar para vocês se hoje é cobrado aqui em Piraju e como que funciona. Mas, enfim, por que a gente fala que é um altíssimo custo, né?
Porque se comparado com o digital, que muitas vezes é de graça, que você só precisa fazer uma publicação, isso não vai te custar nada, então qualquer coisa que você pague passa a ser altíssimo custo. É difícil mensurar resultado, né? Então, por exemplo, você vai lá e manda fazer 5.000 panfletos, né? Não faço nem ideia quanto você vai pagar, mas vai pagar uns R$1.000. Beleza, manda distribuir esses 5.000 panfletos. Quem pegou esses panfletos, você sabe? Talvez você contrate uma pessoa, em vez dela entregar os panfletos, ela entrega 3, 4 para cada um. Então, você não vai atingir 5.000 pessoas, você vai atingir menos. Talvez ele pegue um punhado e jogue no lixo, que eu já vi panfleteiro fazer isso, sabe? Para acabar rápido o serviço, para ir embora. Então, panfleto, na minha visão, é um negócio totalmente fora, né? Então, e o marketing tradicional, ele é muito difícil de mensurar, tá? É a mesma coisa de uma rádio, você vai lá e contrata uma rádio. Quantas pessoas você está atingindo, né? Quantas pessoas você está atingindo? Você não sabe, né? Porque você tem uma estimativa de público, de quantas pessoas estão te vendo, estão te ouvindo. Mas saber realmente você não consegue saber, né? Você tem não tem como mensurar. Comunicação unilateral. O que é comunicação unilateral? Então, você não consegue interagir, diferente da internet. A internet consegue. Então, vamos supor, você vai lá e faz um anúncio na rádio. A pessoa que está ouvindo o rádio não consegue curtir se a pessoa gostou da publicação, se a pessoa gostou da propaganda, né? Então, você não tem como saber. Você só vai, você não tem como saber o resultado. É a mesma coisa do panfleto, você entrega, você não sabe se a pessoa gostou da promoção ou não. O jornal, você fez um anúncio no jornal, você não tem como saber se a pessoa gostou ou não. Então, só vai, não tem como, não tem volta, né? Por isso que a televisão perdeu tanto espaço para a TV Cazé, por exemplo. Entendeu? Por quê? Porque a TV Cazé, querendo ou não, é unidirecional, é internet. Então, eles conseguem mensurar quem está vendo, aonde que está vendo, quanto que está vendo. Diferente da televisão, que a televisão só vai, eles não têm como ter esse retorno, não tem esse feedback. E as emissoras que não se atualizaram, que não se digitalizaram, ficaram para trás realmente. Segmentação limitada, tá? O que seria isso? Então, você não consegue escalar muito, né? Você fica muito preso àquele público, preso, você não consegue saber quem está interessado no seu produto, você não consegue saber para quem que ele está sendo entregue, o que está vendo, o que não está, então fica bem limitado. E alcance geográfico restrito, né? O que é isso? Então, no caso do alcance geográfico, você não consegue, é o que eu estava falando do panfleto, você não vai comprar panfleto para mandar entregar em São Paulo, para mandar entregar em Avaré. Você pode até fazer, mas o custo disso é inviável, entendeu? Normalmente você vai ficar preso mais à sua região, né? Você não vai contratar um carro de som para mandar fazer anúncios da sua loja em Avaré, em Ourinhos, entendeu? Vai ser um carro de som para fazer o marketing, vai fazer a propaganda sua aqui local, né? Então ele tem essa restrição de espaço geográfico. O marketing 2.0, tá? Bom, o que inclui o marketing 2.0? Inclui Instagram, Facebook, TikTok, Google Meu Negócio, o tráfego pago, e-commerce, WhatsApp Business, Marketplace e tudo mais que vocês puderem imaginar que seja da internet, tá? Então, o que acontece, gente? Assim, o que acontece? A internet, ela tem um monte de ferramenta para você fazer a sua venda, a propaganda, a sua divulgação do seu comércio. E essa é fundamental você entender cada ferramenta dessa para você saber para quem você está trabalhando, tá? Então, por exemplo, vamos supor, um e-commerce, tá? Ele vai ter muito mais sentido para uma pessoa que vende no e-commerce a nível nacional ou até internacional, tá? Por quê? Porque o e-commerce é para a internet toda, não é só local. Se uma pessoa lá do Amapá pesquisar a sua loja e ela tiver no e-commerce, ela vai encontrar você, entendeu? Ela vai encontrar a sua marca, porque você tem um site na internet com o seu endereço do e-commerce e ela pode comprar o seu produto lá dentro da tua loja, você vai mandar para ela, certo? Então, é para isso que existe o e-commerce.
Não tem sentido você fazer um e-commerce local. Por exemplo, se você trabalha só com comércio, com entrega em Piraju, você pode até ter um e-commerce, mas não tem muito sentido. É mais fácil você fazer o atendimento pelo WhatsApp, por exemplo, pelo WhatsApp Business. A pessoa manda mensagem, você vê o produto, responde para ela e entrega. É bem mais fácil do que você ficar alimentando um sistema de e-commerce. Então, para cada tipo de marketing, para cada pessoa que você quer vender, você vai usar uma ferramenta, tá? É a mesma coisa do Google Meu Negócio. Não tem sentido você usar o Google Meu Negócio se você é uma empresa que vende nacionalmente, tá? Porque, assim, lógico que você vai ter que ter um Google Meu Negócio, mesmo que você venda nacionalmente, mas porque às vezes você vai ter uma pessoa que está perto da sua empresa e quer chegar até você e ela vai procurar no Google e você não vai te achar se você não estiver lá. Mas, vamos supor, se você não está uma pessoa lá, não tinha dado do São Paulo, uma pessoa de São Paulo vai lá e vai pesquisar dentista no Google, né? Provavelmente, mesmo que ele digite lá dentista em Piraju, tá? Pode ser que você apareça para ele, mas vai ser mais fácil aparecer para ele os dentistas próximos dele, porque o Google sabe que, vamos supor, se você está em São Paulo, a geolocalização sua, você está buscando por um serviço, você não vai ter condição de vir em Piraju para fazer um dentista, entendeu? Às vezes você até quer, vai viajar para lá e você quer ver um dentista, mas é mais difícil de achar, entendeu? Então, o Google Meu Negócio, por exemplo, ele é uma ferramenta usada exclusivamente para comércio local. Não é usado para a internet toda, entendeu? Porque o algoritmo dele, a inteligência do Google Meu Negócio é regionalizado. Apesar dele estar na internet, mas ele é concentrado para uma região, uma cidade, entendeu? Mais específico, mais focado para uma região em si. Tá certo? Vamos lá. Vamos falar então dos prós, né? Dos prós do marketing 2.0, do marketing digital. Então, ele tem um alcance limitado. É o que eu estava falando para vocês agora há pouco. Então, você está na internet, você pode vender para a cidade de Piraju, para a região de Piraju, para o estado de São Paulo, para o Brasil. Você pode vender onde você quiser. Alcance, você está na internet. Vai depender do que você quer focar e do seu produto, se é viável ou não você está vendendo, escalando nessa venda. Segmentação mais precisa, né? Você consegue saber quem são as pessoas que estão se interessando pelo seu produto, você consegue divulgar o seu produto para essas pessoas, você consegue segmentar melhor o seu produto. Mensuração de resultados em tempo real. Que é isso? Então, vamos supor, você vai lá e faz uma publicação sua de um produto seu, que chegou lá, um produto novo na loja, você vai lá e posta. Quase que imediatamente você já consegue saber os resultados daquela publicação. Se ela está tendo alcance ou não, se o pessoal está tendo interesse ou não, se o pessoal está retornando para você no direct perguntando o preço, perguntando se tem a cor tal, entendeu? Então, é em tempo real. Você postou, já está funcionando. É diferente, por exemplo, de um panfleto, que nem eu estava falando para vocês, que você tem que tirar foto, você tem que editar, você tem que mandar imprimir, depois mandar entregar para você esperar o resultado. Entendeu? Então, a internet tem essa rapidez, né, gente? Vocês sabem disso, não preciso nem explicar isso para vocês. Comunicação bidirecional com o cliente, que é o que eu estou falando agora também. Então, vamos supor, você fez uma publicação de um produto. Automaticamente, você já consegue saber se aquele produto está tendo curtida, se ele está tendo comentário, se ele está sendo visto, né? Que também, às vezes, a pessoa não está curtindo, não está comentando, mas está sendo visto. E, diferente que as pessoas pensam, gente, rede social, por exemplo, a pessoa não precisa interagir, tá, com a sua publicação para ela ser boa. Se a pessoa estiver vendo, apenas vendo, já conta, entendeu? Para continuar entregando. Porque o algoritmo do Instagram, por exemplo, ele sabe o tempo de tela que você ficou em cima de uma imagem ou em cima de um vídeo, entendeu? Então, mesmo que você não clicou ali em cima, vou dar um exemplo para vocês da aba Explorar, tá? Então, às vezes, você quer usar o seu Instagram para o malzinho, vamos dizer assim. Então, você quer usar o seu Instagram e você, por exemplo, você vê um cara casado, por exemplo, ele vê lá fotos de mulheres, né?
mulheres de biquíni, mulheres, enfim, mulheres. E ele não clica, ele não curte, ele não comenta, ele não faz nada, só que ele tá vendo. Quando você for para a aba explorar dele, só vai aparecer mulher. Por quê? Porque o Instagram sabe que o que interessa a ele é mulher. Independente se ele está curtindo, se ele está comentando, entendeu? Então, no digital, você consegue ter essa mensuração porque ele tem esse dedo duro. A rede social, ela consegue falar para você quem está vendo sua publicação ou não, entendeu? Você consegue mensurar, mesmo sem reação, mesmo sem ter curtida, sem ter comentário, sem ter compartilhamento, sem ter nada. Lógico que tudo isso ajuda a viralizar, a ser entregue para mais pessoas, a achar mais pessoas, sem dúvida. Mas não tem necessidade. Se for um bom conteúdo ou um conteúdo interessante, ele vai ser visto mesmo que não seja curtido, tá? Então, aí já tirando uma dúvida, às vezes, de vocês que têm a respeito disso. Baixo custo inicial. Por quê? Zero, tá? Desde que você tenha uma rede social, se você quiser fazer a publicação, você não vai pagar nada. Diferente do outro marketing, né? Do marketing antigo, uma rádio não vai te anunciar se você não pagar alguma coisa para ela, entendeu? Então sempre vai ter um jogo de interesse. Na internet não tem isso. Às vezes você tem um custo zero, você montou sua rede social, você já pode começar a postar lá sem pagar nada. Possibilidade de construir uma comunidade e uma autoridade. Cara, gente, isso é muito importante, tá? Porque assim, é aquilo que eu estava falando para vocês no começo, que às vezes é mais importante você criar uma autoridade dentro da internet do que vender produto, tá? Porque assim, a partir do momento que você trabalha da maneira correta, principalmente redes sociais, que o pessoal hoje muito em alta, principalmente Instagram, se vocês trabalham direito o seu Instagram, você começa a criar uma comunidade e uma autoridade. Por quê? Uma coisa está relacionada à outra. Então é assim, aquelas pessoas que estão mais engajadas com o seu perfil, que veem as suas publicações, que comentam as suas publicações e tal, elas começam a ser propagadoras do seu produto, tá? E assim, via de regra é o que a gente mais quer e é o que mais vende, tá? São a propaganda dos nossos consumidores e não a gente fazendo propaganda do nosso produto, entendeu? Então, quando você começa a ter essa comunidade, essa autoridade, você começa a vender no automático no digital, porque, na verdade, os seus clientes começam a fazer a propaganda de você. Aí fica legal o negócio, aí o negócio anda de verdade. Só que isso demora, gente, e leva tempo, tá? Contras, tá? Aqui, ó. Contras do digital, né? Requer tempo, aprendizado e consistência. É exatamente aqui que entra o meu trabalho, tá, gente? Então, por quê? Por que o meu trabalho dá resultado? Porque eu tenho que estar em aprendizado constante, então plataformas mudam, né? Sempre está mudando as plataformas, sempre. Instagram está sempre atualizando, vocês veem isso. Facebook nem tanto, mas principalmente Instagram e Google, eles atualizam muito, muito, e YouTube também, certo? Então, assim, Instagram quase toda semana tem nova atualização, Google mesma coisa, YouTube também, que também é do Google, né? Não deixa de ser. Mas, enfim, a gente tem que estar sempre aprendendo coisa nova, colocando coisa nova em prática para poder estar fazendo. Hoje, por exemplo, estou gravando essa aula para vocês, seria o horário que eu estaria estudando, porque eu estudo normalmente 2 horas, 1h30, 2 horas por dia para aprender coisa nova. Então, seria o horário que eu estou estudando. Hoje eu estou gravando conteúdo para vocês, tá? Então, requer tempo, aprendizado e consistência, tá? Gente, consistência é diferente de quantidade, tá? Então, assim, você começa a falar, não, tem que ter consistência. Você começa a postar, que é que eu falei para vocês. Daquela loja lá que tinha 21.000 publicação e 4.000 seguidores. Consistência e quantidade de publicação não tem nada a ver uma coisa com outra. Consistência é você publicar as coisas que tem que ser publicado no momento que tem que ser publicado com um objetivo. Todas as publicações que vão para o seu feed, principalmente, Store nem tanto, mas feed, e o Store está mudando agora também, viu, gente? O Store não vai já virou um feed, mas um feed de 24 horas. Então, mesmo que você faça umas cagadas lá, em 24 horas ela some. Agora, o feed do seu Instagram, ele
acaba sendo, né, é uma coisa que você não tem que ficar colocando lá. Ah, porque eu vi uma publicação tal, achei interessante, coloquei. Você achou interessante, mas sua audiência vai achar interessante? Entendeu? Então, o porquê você está publicando aquilo é muito mais importante do que você está realmente publicando. Faz sentido para mim, entendeu? Coisa desse tipo. Os algoritmos mudam com frequência, que é o que eu falei para vocês. A atenção do público é disputada, né? Então, hoje, o que acontece? Tem uma avalanche de empresas e de pessoas querendo ir para o digital, todo mundo quer vender no digital. Isso, o que acontece? Acaba tendo maior disputa. Nas aulas futuras de Instagram, eu vou mostrar para vocês, e comprovadamente, vocês vão ver coisas que eu vou dar no dia a dia, coisas que acontecem no Instagram de vocês no dia a dia que vocês não prestam atenção. E como o Instagram mudou de um ano para cá, entendeu? Exatamente por essa avalanche de publicação e de conteúdo que vem sendo criado dentro, principalmente, do Instagram, tá? E concorrência crescente, né? Automaticamente, se tem uma avalanche de coisas fazendo, tem bastante gente, então tem muita gente querendo entrar pro digital, né? Então isso também é um contra no caso do marketing 2.0, né? Mas enfim, você não vai deixar de entrar no marketing 2.0 por causa de concorrência crescente. Se você tivesse medo de concorrência, não teria começado nem o seu trabalho, vamos dizer assim, né? Enfim, bom, vamos lá. Eu vou pegar agora, deixa eu pegar aqui o próximo. Aqui. O item número 2, né? A gente vai falar um pouquinho agora sobre... Sobre... O que é marketing digital, certo? O que é marketing digital? Conjunto de estratégias para promover produtos e serviços no ambiente online. Falou alguma coisa de rede social aqui, gente? Eu não vi a palavra rede social em lugar nenhum. Porque assim, que todo empresário pensa na hora que você fala em marketing digital é abençoado da rede social. É o abençoado, brilha o olho da pessoa assim, dois logozinhos do Instagram. Não, gente, não. Marketing digital é marketing... Opa, problema aqui, tivemos um problema, peraí. Deixa eu ver como é que tá a minha câmera agora. Cheguei a derrubar até a câmera aqui, gente, calma aí. Aí, voltamos. Marketing digital, gente, é marketing digital. Não tem nada a ver com rede social. Rede social é um meio do marketing digital. É um pedaço, mas não é o todo. Entendeu? Então, assim, se você não tiver estratégia para você montar o marketing digital da sua empresa, do seu produto, da forma correta, para as pessoas que precisam ver os seus produtos e tudo mais, você está fazendo errado, entendeu? Já começou errado, porque você tem que saber, você tem que ter estratégia, que eu falei para vocês, cada post que vai para o seu feed tem que ter um porquê, tem que ter um para quem, tem que ter, entendeu? E a ferramenta também, né? Às vezes um Google Meu Negócio é muito mais interessante para o seu negócio do que um Instagram. E você está tão focado no Instagram, focando tanta energia em cima de Instagram, e esquece não, às vezes você nem sabe que tem ferramentas muito mais poderosas, que consomem muito menos energia e que trazem muito mais retorno para você. Que é o caso do WhatsApp Business, por exemplo, tá? Que eu nunca vi um cliente meu perguntar ou me questionar se eu sei como é que funciona, normalmente sou eu que levo para os clientes, a gente precisa fazer isso, a gente precisa fazer isso. Gente, e é uma ferramenta que vende muito, tá? Então tá, por que investir em marketing digital? É onde o consumidor está. Hoje está todo mundo no celular, o tempo todo, né? Se não está no Facebook, está no Instagram. Se não está no Instagram, está no TikTok. Se não está no TikTok, está nos marketplaces da vida. Se não está nos marketplaces, está em joguinho, que também dá para fazer anúncios, vocês sabem disso, dentro do joguinho, que aí entra o Google.
Entendeu? Mas enfim, tá todo mundo no celular o tempo todo. Gera relacionamento e autoridade, né? Então, é aquilo que eu já expliquei para vocês, a gente consegue, no marketing digital, você consegue ter um relacionamento com o seu cliente. Hoje aqui em Piraju, gente, eu vejo muito poucas empresas fazendo isso. Desculpa, mas tem quase ninguém. Sabe, a pessoa vende e não... hoje você tem como buscar um pós-venda, saber se a pessoa gostou do seu produto, se a pessoa se interessou pelo seu produto, dar um feedback para você. E quase ninguém faz isso. Entendeu? E através do marketing digital você consegue fazer isso. Tem retorno mais mensurável e escalável. É aquilo que eu já falei para vocês. A gente consegue saber quem está vendo, onde está vendo, por quanto tempo está vendo, mesmo que não tenha reação, que nem eu já te expliquei também. E possibilita iniciar com investimento baixo, que eu também já falei para vocês. Hoje você tendo um celular na mão e uma vontade, dá para você começar. Você não precisa ter o melhor celular, você não precisa. Já foi a época disso, gente. Hoje qualquer celular dá para você começar a fazer marketing digital. Dá para você começar a melhorar o marketing digital da sua empresa, né? Vamos para o item 3 aqui. Vou só pegar aqui para vocês. Nossa, essa tela dá umas piscadas que eu fico com medo, gente. Sinceramente, eu acho que ela dá umas piscadas aqui a hora que eu vou mudar, que eu tenho, acho que vai sumir. Não, tá, belezinha. Vamos lá, então. Panorama das principais plataformas digitais, certo? O que é isso? Então, é assim, para que cada uma serve? Para que é melhor cada uma delas, né? Então, vamos lá. O Instagram, por exemplo, ele é visual, né? Ele é mais visual. Por quê? Vocês sabem disso, não é segredo para ninguém, que você tem que ter boas imagens, você tem que ter bons vídeos, você tem que ter bom conteúdo para você conseguir fazer alguma coisa no Instagram. Você tem que abrir um Instagram e começar a postar foto ruim, vídeo ruim. É aquilo que eu falei para vocês. Às vezes o não feito é melhor do que mal feito, tá? Então, o Instagram ele é extremamente visual. O engajamento dele ainda é por Reels, né? Ainda é porque é o que eu tô falando para vocês. Muda muito, mas hoje ainda é. Você tem loja, você consegue ter loja dentro do Instagram. Os stories também é onde que a gente consegue vender muito. Pessoal que tá preocupado aí em venda, a gente consegue vender muito por os stories. E é ideal para produtos de estética. De estética, não. E estética, tá? Então, o que é isso? Não é que é para produtos de estética, tá, gente? É produtos, ele é ideal para quem vende produtos e estética, que causa transformação. Então, vamos supor, um dentista vai super bem no Instagram. A área de estética vai super bem no Instagram. Uma farmácia vai super bem no Instagram, porque você consegue mostrar um antes e um depois, um problema que está resolvendo, né? Então, assim, a gente consegue... o Instagram, ele é ideal para isso, para produto, né? Para divulgação de produto, lógico que da forma correta, tá, gente? Facebook, né? É mais usado para o público mais velho, ó, mais utilizado pelo público 30 a mais, tá? Então, quem que está no Facebook? Normalmente a população mais velha, que tem uma certa dificuldade, porque vamos e venhamos, gente, o Instagram ele é complicado de se utilizar. Não é tão fácil, tão simples quanto o Facebook, né? Então, o Facebook, o pessoal mais antigo está mais familiarizado, ele é mais fácil de utilizar e é muito difícil esse público do Facebook sair e vir para o Instagram, certo? Então, é assim, são públicos diferentes, tá, gente? E é excelente para grupos e campanhas locais. Vocês sabem que nos Facebook da vida tem os grupos de Feira do Rolo e tudo mais. Então, para grupo é muito bom. Para campanha local, então você divulgar produtos locais é bem interessante. Vou dar um exemplo aqui, por exemplo, de um cliente que eu já comentei com vocês, da Droga Centro, por exemplo. Quando a gente começou o trabalho com eles, eram muito... A gente não, né? Eles eram muito focados em Instagram. Queriam Instagram, porque todo mundo Instagram. Resumindo, hoje o nosso Facebook lá vende muito mais do que o Instagram.
Por quê? Exatamente por causa desse público. O público da farmácia é esse público 30+, que está no Facebook. Tanto que a gente tem vídeo da farmácia no Facebook viralizado com mais de 1 milhão de visualização, mais de 1 milhão, entendeu? E assim, só esse vídeo que trouxe para Droga Centro 6.000 seguidores. Um vídeo no Facebook. Isso a gente não conseguiu no Instagram. Por quê? Porque o nosso público não está no Instagram, entendeu? E detalhe, esse público desse vídeo que viralizou, como viralizou da forma correta, porque ele era sobre produtos da loja, certo? Então, o que acontece? Ele trouxe muitas pessoas que continuam seguindo e continuam comprando, tá? Porque, assim, uma coisa bem importante, gente, eu já vou falar para vocês, é assim, até ontem, na aula ao vivo, eu perguntei para o pessoal o que era mais importante, né? Se o número de seguidores era importante, né? Que todo mundo fica em cima disso. Seguidor, 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 seguidor. E aí o pessoal trouxe a resposta. O pessoal trouxe a resposta que talvez, né? Foi uma melhor resposta, inclusive foi do Serginho. E realmente, tá? Porque assim, como eu já falei para vocês a respeito dos influencers, né? Que não tem sentido você pegar um influencer que tem 200.000 seguidores numa cidade que tem 30.000 habitantes, certo? Então, se você pegar você pegar com 100.000, você pegar um influenciador que tem 100.000 seguidores numa cidade de 30.000 habitantes, você tem 70.000 pessoas que não te interessam. Então, a chance disso dar errado é muito grande. Não façam isso, tá? Então, a respeito de influenciadores, só voltando nesse assunto, eu acabei não falando naquela hora, para finalizar. Se você quer trabalhar com influenciador, prefira influenciador micro. O que é micro? No máximo 5.000, que tenha no máximo 5.000 seguidores. No máximo, tá? 5.000, 10.000, ainda tá legal. Para Piraju que tem 30.000, umas 10.000 pessoas ainda tá dentro da média. Mas se você pegar pessoas muito acima disso, o que acontece? A chance de você estar viralizando com pessoas erradas é muito grande. E isso vai ter uma consequência para você depois, porque esses seguidores vão entrar no seu perfil, vão ficar lá, não vão interagir com seus produtos, não vão interagir com o que você posta e vai acabar sendo um peso morto para você. E para você se livrar deles depois, é muito mais difícil do que você conquistar. Então, é melhor não trazer esse pessoal, entendeu? Então, assim, a respeito de influenciador, micro-influenciador, na nossa cidade, para comércio local, eles dão muito mais resultado para você a nível de venda do que os masters influenciadores aí, sabe? Os que têm acima de 30.000 já é muito. Para Piraju já é muito. Bom, voltando a falar para vocês sobre seguidores, o que era mais importante, né? Gente, seguidor é assim, para comércio, vamos pensar da seguinte forma, certo? Vamos pensar da seguinte forma. É melhor você ter 100 seguidores que compram de você, que interagem com o que você posta, que se interessa pelo seu conteúdo, do que você ter 10.000 seguidores que não estão nem aí pro seu negócio. Que você posta as coisas, eles olham e já, sabe, quando olha, você entendeu? E não compra. Não compra, não divulga, não faz nada. Então, número de seguidor é muito insignificante. Muito insignificante. E para cidade pequena, mais ainda. Então, foquem, não se preocupa em criar conteúdo para viralizar. Não se preocupa, porque eu postei um vídeo, porque teve 1 milhão de... Não. Gente, eu estou falando para vocês agora, sabe? O que importa é você estar atingindo o público certo. É que nem eu falei para vocês desse público da Droga Centro, que teve, desse post da Droga Centro no Facebook, que a gente teve 1 milhão de visualização. Só que teve esse 1 milhão de visualização, trouxe 6.000 seguidores segmentado. Porque o vídeo ele foi criado, pensado, na verdade ele não pensou em viralizar, tá? Não era para isso, acabou viralizando por sorte. Só que ele estava dentro do conteúdo da Droga Centro, que era um vídeo sobre suplementação, tá?
Então, estávamos falando sobre... Era um funcionário da farmácia falando sobre o produto da farmácia. Então, os seguidores que não conheciam a Droga Center, às vezes nem sabia que a Droga Center tinha Facebook, viu o vídeo e começou a seguir. E seguem até hoje. Tanto que quando eu comecei a trabalhar com eles tinham 5 mil seguidores, a gente tem 15 na página, entendeu? Do Facebook. Então cresceu 10 mil seguidores lá. 10 mil pessoas na página, tá? Mas por quê? Porque são pessoas certas. E hoje o nosso Facebook vende muito mais que o nosso Instagram, certo? Então, assim, tem que saber para que você está fazendo certinho para poder dar certo. Google Meu Negócio é essencial para busca locais e presença no Google Maps. Aquilo que eu falei para vocês, que o algoritmo dele leva muito em conta a região que você está, porque ele está vinculado ao Google Maps, certo? Então, o que acontece? Ele está diretamente ligado no Google, certo? TikTok, viralização rápida, conteúdo criativo e jovem. Então, se você vende produto para jovem, né? Jogos, maquiagem, enfim, não faço nem ideia aí agora, fugiu da cabeça algumas coisas, mas coisa de para jovem, o TikTok é uma boa solução. Mais para frente eu vou falar para vocês que é mais difícil, mas também. YouTube, né? O YouTube vai trazer muita autoridade, tutoriais, vídeos mais longos, né? O que acontece com o YouTube? Por que a gente fala que traz autoridade? Porque, assim, o YouTube, ele é fonte de pesquisa, né? Então, sempre quando você quer aprender alguma coisa, o que você faz? Você vai para o YouTube, né? Então, você vai achar lá tutorial, você vai achar vídeo sobre tudo. E diferente do Instagram, por exemplo, o YouTube, o conteúdo não morre, né? Então, você vai lá, publica um conteúdo no YouTube, ele fica lá. Pode passar, sei lá, 2 anos, 5 anos. Se a pessoa pesquisar sobre aquilo, como é pesquisa, a pessoa ele vai aparecer, tá? Eu tenho, né, um curso do Pedro Sobral, não sei se o pessoal conhece, eu já fiz um curso com ele, e o Pedro Sobral, ele é o maior gestor de tráfego, né, de anúncios online hoje. Lá, gestor de tráfego, vão achar que venderam alguma coisa errada. Mas o maior gestor de tráfego de anúncios online hoje na cidade, no Brasil, é ele. Ele é uma autoridade. E em uma das aulas dele, ele falou que, por exemplo, o vídeo dele que mais retorna em venda é uma publicação que ele fez no YouTube em 2020. Nós estamos em 2025, 5 anos atrás. Entendeu? E ele falou que até hoje esse vídeo ainda é o vídeo que mais traz retorno em venda para ele. Entendeu? Então, por que o YouTube é autoridade? Por causa disso. Então, se você tem intenção dependendo do seu nicho, o YouTube pode ser uma ótima ferramenta para você se interessar, né, e trabalhar com ela também. Certo? Comparativo prático entre as plataformas. Vamos fazer uma comparação agora. Instagram e Facebook. Acho que eu já até falei sobre isso, mas vamos lá. Instagram é mais dinâmico e visual. O Facebook funciona bem com textos e grupos, né? Daí não tem novidade. O Google Meu Negócio vê de redes versus redes sociais. Isso é legal, gente. Google atrai quem já está procurando. Redes sociais criam um relacionamento contínuo. O que é isso? A venda, gente, na internet... Deixa eu até mudar aqui minha tela. A venda na internet, ela acontece de 2 formas. Por intenção ou por atração. Certo? Então, vamos lá. Por atração. O que seria a venda por atração? É o caso das redes sociais. O Instagram. Você está lá, rolando seu feed, vendo as publicações lá. De repente, aparece lá um anúncio de um tênis. Um tênis lá que você se interessou. Aí você vê o anúncio, nossa, essa loja tal, não sei o quê. Aí você já entra no perfil da loja para ver os outros produtos da loja e tudo mais. Isso é uma venda por atração. A pessoa não estava procurando tênis. O tênis apareceu na frente dela eventualmente. Assim como poderia ter sido um celular, como poderia ter sido um notebook, como poderia ter sido cerveja, enfim, qualquer produto.
Então, é por atração. Você tem que atrair a atenção do seu público, né, nas redes sociais. Por isso que rede social é muito difícil de você conseguir vender, porque você tem que ter conteúdos que chamam atenção, você tem que ter, enfim, né, tem que ser um negócio bem diferenciado. E você também tem a venda por intenção, né? O que seriam as vendas por intenção? É aquela pessoa que sabe o que quer. Então, vamos supor, a pessoa vai lá no Google e digita celular. Automaticamente, já vai aparecer para ele quero celular tal, quero modelo tal, entendeu? A pessoa já sabe o que ela quer, então ela vai procurar o seu produto. Ou um dentista. Estou procurando dentista em Piraju. Já vai aparecer os dentistas em Piraju. Então, o que é bem importante a gente mensurar aqui, gente? Para comércio local, tá? Que é o nosso caso, o Google Meu Negócio funciona muito mais do que rede social. Se você não tem um Google Meu Negócio ou o seu Google Meu Negócio não está bem estruturado, você está deixando muito dinheiro em cima da mesa, tá? Por quê? Porque é que eu estou falando para vocês. Todo mundo que vai procurar alguma coisa vai procurar no Google. E se você não aparece ali entre os 3 primeiras colocações ali, que normalmente o Google vai pegar os 3 mais procurados e jogar ali, o mais bem cotado, a chance da pessoa rolar para a segunda página e ver mais outras empresas é muito grande, é muito pequena. Então você não vai vender. Vai ser muito difícil você conseguir vender, certo? Então, é por isso que eu falo que vocês, talvez não, né? É muito interessante, você tem que estar dentro do Google Meu Negócio, certo? Vamos vendo aqui uma coisinha rapidinho. Então, assim, o Google Meu Negócio, gente, hoje, ele teve, como eu falo para vocês, ele atualiza muito, tá? De um ano para cá, ele tem atualizado demais e hoje ele já é quase uma rede social. Então, você consegue publicar, por exemplo, no Google Meu Negócio todo dia, se você quiser. E uma coisa bem importante já de eu mensurar aqui para vocês, comentar com vocês, que muitas pessoas não sabem, mas assim, o Google Meu Negócio, ele olha muito quem está mais ativo nele, como qualquer plataforma. Como assim? Vou dar um exemplo. Por exemplo, se você trabalha, né, você tem uma hamburgueria, trabalha com lanche, né? E você tem o Google Meu Negócio seu lá. Só que você foi lá, criou o Google Meu Negócio e deixou lá e nunca mais voltou lá. E de repente um concorrente seu, mais novo, mais antenado, foi lá, criou um Google Meu Negócio e todo dia posta coisas novas lá no Google Meu Negócio. Sempre está postando uma nova foto de um lanche, sempre postando uma nova foto do cardápio, promoção, coisa do tipo. Quando a pessoa entrar lá no Google e pesquisar sobre lanche ou hamburgueria ou hot dog, ou enfim, qualquer coisa que leve a isso, a chance dessa pessoa aparecer é muito grande. Por quê? Porque o Google, ele quer acertar, assim como tudo na vida, quer ter mais acerto que erro. E o algoritmo do Google, ele quer acertar a pessoa certa que vai aparecer ali para a pessoa continuar utilizando o Google, né? Por isso que eles estão do tamanho que estão. Então, o que acontece? Ele vai olhar o quê? O Google. Ele vai olhar quem mais atualiza, porque a chance, por exemplo, uma empresa que faliu não vai estar publicando atualização, vocês concordam? Então, se aquela empresa X tem uma atualização mais recente, há poucas horas, às vezes, é mais chance daquela empresa aparecer nos primeiros lugares ali. Assim como outra coisa muito importante no Google, gente, é a respeito das avaliações, tá? As avaliações também é uma coisa muito importante no Google. A gente tem que fixar muito nisso, porque o que mais faz você aparecer ali entre os 3 primeiros são as avaliações. Só que as avaliações tem que tomar cuidado com as negativas, tá? Porque, assim, é normal, é natural do ser humano você ter um bom serviço e você não elogiar. Só que se você tem um mau serviço, você reclamar. E aonde o pessoal vai reclamar é no Google Meu Negócio, tá?
Sábado, não vou falar no caso, sábado não, domingo, teve um caso desse, 10 horas da noite, eu estou em casa, celular bipou, uma avaliação de um cliente meu, uma era de delivery, e demorou a entrega, o cara entrou lá, deu uma estrela e escreveu um monte de barbaridade lá, tá? Qual que é o problema dessa avaliação ruim? Que para ela sumir de lá agora, gente, você tem que ter 30 boa, entendeu? Então, de cada 30 boa, para poder sumir essa ruim. E não tem como fazer nada. É diferente de uma rede social, por exemplo. Na rede social, a pessoa foi lá, comentou alguma coisa que você não gostou, você exclui o comentário dela. Bloqueia a pessoa, acabou. No Google não tem como fazer isso. No Google, se a pessoa foi lá e fez uma avaliação ruim do seu produto, vai ficar lá. Se não tiver sentido, o máximo que você pode fazer é denunciar a pessoa para o Google. E aí eles vão avaliar e ver se tira aquele comentário ou não. Eu nunca vi acontecer, mas pode ser que aconteça. Então, gente, tem que tomar muito cuidado. Mas é uma das coisas que mais conta para aparecer nos 3 primeiros lugares ali é avaliação. Avaliação e atualização. As duas coisas que contam muito para o Google Meu Negócio. Certo? O TikTok, né? Viralização rápida, conteúdo mais criativo e jovem, a gente já falou sobre isso. YouTube, autoridade, tutoriais, vídeos e para vídeos mais longos. Bom, vamos aqui para o item 4 da nossa aula, está quase acabando. Já vou puxar o... Opa. Cadê? Calma aí, gente. Opa. Comparativo prático entre as plataformas, né? O Facebook e o Instagram, é aquilo que a gente estava falando agora. O comparativo entre Facebook, Instagram e Facebook. O Instagram é mais dinâmico, o Facebook é mais texto, grupo, né? O pessoal mais antigo. Pois aqui a gente já falou. O Google Meu Negócio, né? Que versus redes sociais, que o Google atrai quem está procurando, redes sociais criam um relacionamento contínuo. Que é aquilo que eu falei para vocês. Um é por intenção, outro por atração. TikTok versus YouTube. TikTok é para viralizar rápido, né? Então, o TikTok é igual ao Instagram, ele é para viralização de 24 horas, no máximo 72 horas ele já cai um esquecimentozinho ali, e o YouTube fica viralizando sempre, tá? Aqui não tem, gente, não foi feita essa comparação, mas eu vou fazer para vocês a comparação entre TikTok e Instagram, tá? Então as pessoas hoje já estão me questionando, mas não é interessante ir para o TikTok? Gente, TikTok é terra de ninguém, tá? Por que terra de ninguém? Eles não têm algoritmo. Não tem algoritmo, não. Não tem... um algoritmo deles é diferente do Instagram. O Instagram, ele é baseado em seguidores, né? Então, você consegue seguidores, segmentar o seu público, setorizar, saber com quem está interagindo, fazer um trabalho dentro do Instagram. Essa é a verdade. No TikTok, não. Porque o TikTok é conteúdo de vídeo, certo? Então, o TikTok é interessante para quando você tem um produto para venda a nível nacional, por exemplo. Vamos supor, você trabalha com maquiagem, né? E maquiagem é uma coisa assim interessante para viralizar para o Brasil inteiro, você consegue mandar para qualquer lugar, é público jovem, então é interessante sim, você está fazendo publicações no TikTok, porque aí pode ser que você consiga vender para o Brasil inteiro e ter um retorno bom. Só que assim, o TikTok, quando você faz uma publicação interessante, o algoritmo não olha a quantidade de seguidor que você tem. Ele pega aquele vídeo e vai entregando para as pessoas que vão se interessando. Então, por isso que você tem, assim, vídeos viralizados no TikTok e a pessoa nem seguidor tem. Ou ela adquire um monte de seguidor por conta daquele único vídeo. Só que aí que entra aquela história que eu falei para vocês. Quantidade de seguidor não tem nada a ver com venda. Então, se você viraliza ou você está no TikTok para vender, é bem difícil se você trabalha com comércio local, com trabalho local. Então, é assim, meio que perde tempo, tá? Para a gente que trabalha com público local, é bem, assim, como que eu vou falar para vocês? É bem fútil, é bem difícil de você conseguir um resultado com o TikTok. Por conta disso, que ele não tem, é diferente a plataforma.
Bom, gente, vamos aqui agora para o item 5, estamos quase finalizando a aula. Deixa eu só dar uma olhadinha uma coisa aqui no tempo. Tá? Beleza. Voltando aqui. Público-alvo, tá? O primeiro passo de qualquer estratégia. Então, gente, é assim, antes de escolher a plataforma ou começar a postar, eu vou começar a postar, o que você precisa saber? Quem é seu público, certo? Então, assim, por quê? Porque, como a gente já viu, para cada plataforma tem um tipo de público. Se você trabalha com um público mais antigo, então, Facebook. Se você trabalha com um público mais jovem, Instagram. Se você trabalha... Vocês estão entendendo? Então, tipo assim, dependendo do produto que você vale, do serviço que você faz, do que você está, é mais interessante a plataforma que você vai utilizar. Então, assim, ó, é que nem eu falei no começo da aula. Por exemplo, se você vai trabalhar com comércio local, não tem sentido, então, você entenda o quê? Comércio local, público local não é público nacional. Então, se você vai trabalhar com um público local, o WhatsApp Business faz muito mais sentido para você do que um e-commerce. Vocês entenderam? Não sei se vocês estão conseguindo acompanhar. Por isso que é bom a aula online. Porque aí vocês conseguem entender. Mas essa é a ideia. Entendeu? Então, isso já é um tipo de público. Mesmo que seja, por exemplo, todo mundo... o meu produto, eu trabalho com... Vendo lanche. É um público que você vende para pessoa de 18 anos, de 13 anos, até 60 anos. Todo mundo come lanche. Lógico que você vai ter uma faixa etária que consome mais. Mas todo mundo se interessa por fast food, né? Então, o seu público é local, tá? Então, faz mais sentido você trabalhar no seu público local, no seu WhatsApp, do que você montar um e-commerce. De repente, você tem uma autopeça que vende para o Brasil inteiro. Então, é mais interessante você investir num e-commerce do que no WhatsApp. Vocês estão entendendo? Que primeira coisa que você tem que determinar é o seu público, para depois você começar a desenvolver o que você vai usar para atingir esse público, tá? Então, vamos lá. Saber quem você está vendendo ajuda a usar a linguagem correta, certo? Então, se você está trabalhando com um público mais jovem, uma linguagem mais descontraída. Você está usando um público mais velho, você vai ser mais formal, e assim por diante. Escolher a estética ideal do conteúdo, que é o que eu estou falando para vocês. Então, vamos supor, se você está usando você vai atingir um público mais jovem, você vai usar mais trend, mais coisas que viraliza, tipo de cor, né? Um público mais culto, mais você é outro tipo. Então tem a formatação, tá? Estar nas redes onde o público realmente está. Então é isso que eu estou também falando. Então, se seu público está no Facebook, não adianta você publicar no Instagram. Você fez tudo certo, só errou a plataforma. E criar ofertas mais assertivas. Então, se você sabe para quem você está anunciando, você consegue fazer uma promoção, ou fazer uma divulgação, ou mostrar o produto certo para aquela pessoa. Porque você tem mais assertividade. Né? Então, vamos lá, para exemplos práticos. Vende para jovens de 18 a 25. TikTok e Instagram são mais eficazes. É aquilo que eu falei para vocês. Se você for vender produto a nível nacional, o TikTok é super indicado. Se não, não. Entendeu? Eu vou até tirar ele daqui, porque é o seguinte. No caso nosso, que é para comércio local, o Instagram é mais eficaz. Certo? Deixa eu só arrumar aqui, porque é mais eficaz. É mais eficaz. Pronto. Se o seu público tem mais de 40 anos, Facebook ainda é muito relevante. Então, são os exemplos práticos aí, certo? E agora uma dica de ouro, né, para vocês montarem o seu público ideal, que é o quê? Criar uma persona. Por que é persona? Que vem tipo de um personagem, não é um homem, não é uma mulher, é uma persona, tá? Então, você consegue para essa persona, você tem que dar
nome, idade, profissão, hobby, desejos, dúvida, entendeu? Do seu cliente ideal. Então, tipo assim, você montando esse perfil da pessoa que você vai atender, você consegue personalizar melhor até o seu produto, entendeu? Então, de repente, vamos supor, no caso de a gente já falou várias vezes de uma hamburgueria. Você tem uma hamburgueria, você tem um público enorme. Só que vocês concordam comigo que existe vários tipos de lanche? Então, de repente, se o seu público é um público de mais jovem, o pessoal mais teen, que a gente fala, que é o pessoal mais jovem, o tipo ideal de lanches para eles, o que são? São os lanches mais baratos, são os lanches mais rápidos, são os lanches com um ticket médio mais baixo. Por quê? Porque, querendo ou não, essa garotada, eles não têm muito dinheiro para investir em lanche, né? Então, é um tipo de ticket que você vai trabalhar com eles. Se o seu público é mais focado num pessoal que já tem um nível social melhor, que ele pode pagar mais pelo seu produto, então você já vai trabalhar com outro tipo de lanche. Mesmo sendo hamburgueria, você vai trabalhar com hambúrguer artesanal, com produtos de primeira qualidade e tudo mais. Então, você criar essa persona do seu cliente ideal não ajuda só você a acertar na hora de fazer a divulgação, mas ajuda você também a criar os produtos certos para essas pessoas. E isso você se aplica em tudo. Roupa também. Você tem uma loja de roupa, por exemplo. Se você tem a sua persona ideal para quem você quer atender, então, por exemplo, não faz sentido se a sua loja trabalha com roupa de preços populares, você trazer roupas caras. Você não vai conseguir vender. Seu público não é esse. Acho que vocês estão conseguindo entender a ideia. Então, e vice-versa. Não adianta você, por exemplo, se você trabalha com um cliente high ticket, que a gente fala que é o pessoal que paga mais caro, que vai querer produtos de melhor qualidade dentro das roupas, eu estou falando isso. Se você trazer um produto mais inferior, vai ficar lá, ninguém vai comprar. Então você vai só colocar dinheiro no estoque à toa. Então, é muito importante vocês saberem quem é. Aqui, ó. Isso guia todo o seu conteúdo e suas decisões. Não é só decisão de marketing, gente. É decisão do dia a dia, do que você trabalha na sua loja. E muito poucos comerciantes param para fazer isso, viu, gente? Para tentar entender quem que ele está atendendo, na verdade. Certo? E estamos chegando agora no final da aula, né? Eu vou deixar aqui para vocês a nossa atividade prática para vocês fazerem essa semana, certo? Lembrando que o pessoal que tiver dificuldade para fazer atividade prática pode me chamar no WhatsApp, lá do grupo, pode mandar mensagem, eu ajudo se a pessoa não entendeu, tá? Então, o que eu vou querer que vocês façam como atividade prática essa semana? Análise de plataformas, né? Então, você vai listar as características do seu negócio, certo? Assim, quais são, lista as características do seu negócio e escolha 2 plataformas que combinem com ele. Então, vocês vão escolher 2 plataformas que têm a ver com o que você está vendendo, certo? Para a gente começar a trabalhar nessas 2 plataformas. Gente, comércio local, eu acho que uma não tem nem que pensar, que é Google Meu Negócio. Essa todo mundo tem que ter, certo? E a segunda plataforma seria uma rede social. Aí você tem que ver se é mais interessante para você Instagram, se é mais interessante para você Facebook. Aí você vai ter que montar aquela persona lá que eu falei para vocês e ver aonde que o seu público se encaixa melhor, tá? Aí eu vou também querer que vocês pesquisem 2 concorrentes que já atuam no digital, tá? Então você vai pegar 2 concorrentes seu que já tem Instagram, que já tem Facebook, que já tem Google Meu Negócio e vai observar, você vai stalkear as redes dele, certo? Você vai ver em quais plataformas que eles estão, aonde que ele está trabalhando, que tipo de conteúdo ele publica, certo? Se ele publica mais só produto de venda, se ele realmente publica coisa interessante ou não. E como o público dele interage
com eles. Se tem interação, as publicações deles, se tem engajamento, ou ele só está publicando lá e ninguém está vendo e ninguém está curtindo e ele está lá por estar. Para quê? Para você ver com isso se é relevante, você talvez copiar alguma coisa dele, certo? Plano inicial, defina a sua plataforma, uma principal e uma secundária, né? Que é isso que eu falei para vocês, então eu vou querer que vocês escolham duas. E aqui, por exemplo, está dando a ideia da principal como Instagram, a secundária como WhatsApp Business, certo? E depois, dicas finais. Não tente estar em todas as plataformas no começo. Então, para quem está começando agora, já sair publicando tudo, entrando em todas as plataformas, isso é um tiro no pé, tá? Porque você não sabe nem como que uma funciona, imagine todas. Dá ruim. Prefira uma ou duas bem feitas com consistência, certo? Lembre-se, marketing é relacionamento, não só venda, tá? Perfil bem configurado vale mais do que 10 posts sem estratégia. Gente, eu vou dar um exemplo aqui de supermercado, tá? Então, vamos dizer assim, ó. Eu vejo aqui, principalmente aqui em Piraju, eu vejo muito isso. Supermercados que pegam e publicam os panfletos deles nas redes sociais, certo? Será que eles acham que alguém vai parar para olhar aquilo? Sinceramente, alguém vai parar para olhar aquilo? Não vai, né, gente? Não vai. Nem eles mesmos olham. Nem eles mesmos olham. Se você pegar o panfleto ali e mandar pelo WhatsApp para a pessoa, talvez ela olhe, consegue dar um zoom ali, ver a oferta que ela quer e tudo mais. Mas publicar no feed do supermercado um panfleto, sinceramente, a pessoa não tem a mínima noção do que ela está fazendo em rede social. Não tem. Então, o que acontece? O que está falando aqui nessa última, né? Marketing é relacionamento, não é venda. Por quê? Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. De repente, você é um supermercado. Em vez de você postar no panfleto, lá no panfleto tem o creme de leite, tem o peito de frango, tem a batata palha, tem o ketchup, tem a mostarda. Estão entendendo? O que você faz? Você posta a receita de um estrogonofe. Então você vai pegar, vai mostrar uma pessoa fazendo estrogonofe, usando o peito de frango na promoção, usando o creme de leite da promoção, usando o ketchup, usando a mostarda, usando o champignon, a batata palha, o arroz. Vocês estão entendendo? A chance da pessoa parar para olhar um Reels desse tipo, entregando uma receita, é infinitamente maior do que a pessoa parar para olhar um panfleto. Vocês entenderam? Então é assim, perfil bem configurado vale mais que 10 posts sem estratégia. Entenderam? Por quê? Eu acho assim, a gente tem que mirar nos grandes, tá? Vamos dizer, um supermercado aqui em Piraju tem muitos itens? Tem, certo? Então, sei lá, vou chutar, tem 15 mil itens? Então, quando monta um panfleto, tem um monte de coisa. Ah, Rodrigo, mas não dá para fazer não dá para fazer receita de todos os produtos que estão em oferta. Realmente não dá. Mas vamos olhar nos grandes? Shopee, por exemplo. Quantos mil itens tem a Shopee? Garanto que se pegar todos os supermercados com todos os produtos que tem aqui, não dá os itens que tem na Shopee. Você nunca vai ver uma publicação na Shopee ou no Mercado Livre de um panfleto. Você vai ver o quê? Um produto, 2 produtos, 3 produtos no máximo. Vocês estão entendendo? Que é o que a pessoa consegue ver, que consegue comparar, consegue assimilar. Vocês estão entendendo? Então, assim, antes de vender, que é ali, ó, marketing é relacionamento, não é venda. Então, se você mostra o vídeo da pessoa fazendo o estrogonofe, a chance da pessoa se conectar com aquilo ali é muito maior do que você postar um panfleto de promoção. Eu acho que deve estar fazendo sentido para vocês, né?
Então, assim, a chance da pessoa começar a seguir o perfil, a pessoa se interessar por aquilo ali, mas então eu não vou vender nunca? Vai. Você vai vender quando? Quando a pessoa for no supermercado, o que ela vai pensar? Nas propagandas que ela via do seu supermercado lá, das receitas que ela pegou, das dicas que ela pegou, do seu perfil relevante que ela viu. Ela vai ter uma lembrança de você. Você criou autoridade nela. Ela não está indo lá por causa dos seus preços. Posso publicar promoção? Pode, lá no Store. E também não é um panfleto de uma vez. É algumas promoções. Posso postar todas? Pode. Não todo dia, não só isso. Vocês estão entendendo? Então tem tudo esse conteúdo. Então a gente tem que pensar bastante nisso. Bom, gente, chegamos ao final da aula, né? Espero aí que tenha contribuído para vocês. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo, tá? Como eu falei para vocês, esse conteúdo eu regravei a aula de segunda-feira para vocês entenderem, né? A aula de ontem, no caso de segunda-feira, para vocês poderem terem elas em mãos aí. E o material em PDF eu mandei no grupo, não sei se vocês já viram lá, mas eu mandei no grupo o material. E gostaria de ter vocês novamente na próxima segunda-feira, 8 horas da noite. Já vou deixar um spoiler aqui que eu não dei na aula de ontem ao vivo, mas já vou deixar nessa gravada para vocês. A nossa aula de segunda-feira é uma aula fundamental para vocês. É Google Meu Negócio. Vamos começar. Eu escolhi o Google Meu Negócio exatamente porque é fundamental para comércio local, é fundamental para vocês. Tá certo? Gente, fica com Deus, forte abraço, até segunda-feira.